Beleza, então aqui eu vou fazer a explicação de como fazer um quadro de legenda. O quadro de legenda que iremos fazer será semelhante a esse. Se fosse um projeto assim que a gente tivesse com muita pressa para entregar, eu ia simplesmente fazer isso aqui, ó, ia selecionar, ia no comando copiar, selecionar a base do ponto e ia colar ele aqui no nosso projeto que estamos desenhando. E eu ia editar as medidas que eu precisaria. Normalmente é muito comum a gente copiar e colar muitas informações, igual foi a questão dos blocos. Nós copiamos e colamos a cama, a bacia sanitária, o chuveiro, então é muito comum para agilizar o nosso trabalho a gente copiar e colar. Senão a gente perderia muito tempo fazendo algumas coisas. Mas é importante também saber como é que se faz. Então, eu vou te explicar como é que se faz um quadro semelhante a esse. Você pode fazer um quadro exatamente igual ou pode fazer do jeito que você achar melhor. O importante é que a pessoa olhe para a tabela e entenda as informações que ela queira passar. Então, essa legenda, esse quadro de legenda, seria sobre as portas e as janelas. Beleza. Então, primeiramente a gente vai escolher a espessura da linha do quadro. Então, você vê que esse quadro aqui ele é feito na pena amarela e na pena verde. Na pena 03 e na pena 01. Eu sempre esqueço aí o nome das penas, mas eu tenho aqui como referência. Isso, na pena verde e na pena amarela, pena 03 e pena 02. Isso porque quando eu for imprimir, a pena 03 ficará mais grossa que a pena 02. Então, tá nessa cor, né, porque a pessoa falou, não, eu gosto do verde e amarelo. Né? Por isso não, é por causa de na hora de imprimir, vai ficar a pena amarela vai ficar mais grossa. Mas beleza. Você poderia também fazer na pena 06, na magenta, e na pena 01, que ficaria mais grossa e mais fina do mesmo jeito. Então, só pegando como referência, eu vou fazer um quadro igual a esse. Aí eu preciso saber as medidas desse quadro. Então eu vou medir o quadro no eixo X, na horizontal. Vou ver que ele tem 367 centímetros. E no eixo Y, na parte em pé, ele tem 124 centímetros. Só para a gente ter uma noção, uma referência. Então, eu vou escolher a pena que eu quero. Vou escolher a pena 02. Na verdade, a pena 02 é até mais fina do que isso. A pena 02 é mais fina que a verde. Então, vou escolher a pena 02, escolhi a pena, que vai ser a cor do meu quadro, que vai ser uma pena mais fina, na verdade. E vou chamar o comando retângulo. E vou fazer um retângulo com essas medidas aproximadas. Vou fazer um retângulo com 367 no eixo X, vírgula 124 no eixo Y. Fiz um quadro parecido. Ou eu posso também fazer com linhas. Se for mais fácil, eu posso chamar o comando linha. Especifiquei a base do ponto. O comando F8 que eu te falei é isso aqui, ó. Tá vendo que eu consigo fazer uma linha bem top?
torta na diagonal? Uhum. Quando eu aperto F8 no meu, ou ele desenha uma linha na horizontal, ou ele desenha uma linha na vertical. É esse que é o comando F8. Então, chamei o comando linha, dei um clique na tela e vou desenhar uma linha no eixo X, na horizontal, deitada, de 367 centímetros. Apertei Enter. Vou puxar para cima. Vou indicar o AutoCAD, que eu estou desenhando ele para cima. Qual vai ser o tamanho? 124. Enter. Vou puxar aqui para a esquerda, para fazer um quadro. De 367 de novo. E vou fechar aqui, ó, no ponto. Posso fazer o quadro dessas duas maneiras, com retângulo ou com linhas. Uhum. Ok, aqui eu já tenho as medidas aqui do meu quadro. Essas medidas aqui é como referência, só para você ter uma referência. Se você quiser fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode também. Esse quadro, ele tem quantas linhas nessa tabela? Normalmente isso aqui é um quadro. Tabela seria uma outra especificação. Quadro. Esse quadro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Ele tem 6 linhas. Vou pegar a calculadora aqui. Se ele tem 124 centímetros de altura e tem 6 linhas, eu vou pegar 124 e vou dividir por 6. Na minha calculadora, deu aproximadamente 20 centímetros e meio. Beleza. Então, o que eu fiz? Ele tem uma altura aqui, ó. Então, se eu pegar a altura total, que é 124, e dividir pelo número de linhas, cada linha vai ter uma espessura de 20 centímetros e meio. Essa daqui está um pouquinho maior, por causa que ela é o título, mas o restante deve ter aproximadamente 20 centímetros e meio. Aqui ele não mostra o número depois da vírgula, mas cada linha tem aproximadamente 20 centímetros e meio. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou selecionar a linha de cima e vou dar um offset de 20,5. Enter. E vou puxando para baixo até dar 6 linhas. Se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. No caso aqui, eu não conseguiria selecionar, se eu fosse usar o retângulo, eu não ia conseguir selecionar a linha de cima. O que eu iria fazer? Eu ia pegar, ia desenhar uma linha bem grande aqui, ó, ultrapassando o quadro, ia selecionar ela e ia dar um offset de 20,5. Lembrando que tem que ser o ponto, porque ele é um programa em inglês e ele entende o ponto como vírgula. E apertar Enter. E ia dando um offset de 20,5. Ia aparar as linhas que sobraram. E essa de cima ia excluir. Então, tem essas duas maneiras. Então, ele é um quadro com 6 linhas. Ele tem um título. A primeira linha é o título. E as demais linhas são as informações. E esse quadro tem 3 colunas. Ele tem 3 colunas. Só que cada coluna, você vai ver que a coluna do meio ela é bem maior do que as colunas dos cantos, da extremidade. Você vê que essa primeira coluna ela é pequenininha.
essa outra coluna ela é maior, essa última coluna é pequenininha. Então eu vou medir só para eu ter uma referência. Eu vou medir essa coluna aqui, ela tem 65 centímetros. Então eu já tenho uma referência, não preciso fazer exatamente com 65. Posso fazer com 60 ou posso fazer com 70, contando que as informações caibam dentro dele. Então, só para mim ter referência. Então, eu vou pegar essa linha da extremidade e vou dar um offset, um deslocamento de 65 para a direita e essa última 65 para a esquerda. Aí eu tenho as minhas colunas. A coluna da esquerda, a coluna do meio e a coluna da direita. Beleza, isso se fosse nesse quadro aqui de linhas. Nesse que eu fiz o retângulo, eu teria que fazer a mesma coisa. Eu ia criar uma linha de referência aqui, ó. E essa linha de referência eu ia dar um offset de 65 para a direita. Ia criar outra linha de referência aqui. Ia dar um offset de 65 para a direita, para a esquerda. Apago as minhas linhas de referência, seleciono Delete, seleciono Delete. Essa ficou menorzinha, eu vou estender ela, eu vou esticar. Beleza. Essa primeira linha aqui, ela é inteira, ela não tem divisão. O que eu faço? Chamo o comando aparar e vou aparar essa e essa linha. A mesma coisa aqui em cima. Beleza. Praticamente o nosso quadro já está pronto. Eu fiz o quadro aí de duas maneiras. Praticamente ele está pronto. Só falta eu colocar as informações. Quais informações eu vou colocar? O nome, que seria a sigla P1, P2, J1, J2. A medida, em centímetros, e a quantidade. Então, se eu for lá na minha planta, eu vou ver que eu tenho duas portas P1 de 90 por 2,10 metros. Então, é a porta da sala e a porta da cozinha. Então, esse é um quadro bem completo. Então, como meu quadro já está pronto, com todas as linhas e colunas, eu vou escrever o texto. Então, o que eu vou fazer? No caso, eu vou vir aqui, selecionar aquele mesmo texto que eu coloquei na planta, eu vou copiar ele e vou colar na minha tabela. Seria um P1, P2, J1 e J2. Então seria P1, dou 2 cliques, P2, dou 2 cliques para editar, J1, 2 cliques para editar, J2. Aí, esse mesmo texto, no seu caso ele está vermelho, não tem importância, pode deixar na pena vermelha mesmo. Eu vou usar ele como referência para os outros nomes, para os outros textos. Aqui vai ser o meu título, aqui o nome, a medida e a quantidade. Então eu uso ele como referência para os outros textos. Aí depois eu vou editando ele.
Às vezes, se aqui ficar meio torto, você pode usar uma linha de referência para eles ficarem alinhados. F8. Então, às vezes aqui o texto, para ele não ficar um pouco torto, você pode selecionar ele e mover para cima dessa linha de referência para eles não ficar torto. Entendi. Então aqui, às vezes, não ficar... Para não mover, eu seleciono, mover. E eu vou movendo para eles ficarem todos alinhadinhos o máximo possível. Aí eu vou e apago minha linha de referência. Cuidado para não apagar a linha do quadro. E aí eu vou editando conforme o nome. O título é quadro de esquadrias. Dou 2 cliques. Apago. Quadro de esquadrias. Esquadrias. Aí aqui, ó, ele desconfigurou um pouquinho. Eu dou 2 cliques e consigo esticar o tamanho da linha. Para caber tudo numa linha só. E aí eu vou movendo, eu vou selecionando e vou movendo ele para a posição mais centralizada possível. E também, de vez em quando, ele não me respeita também, não. Não. Eles são desobedientes. Não são com você, não. Aí eu tenho que apertar F8, desligar. De vez em quando, ele também não me respeita, não. Tá vendo? Aí, quando é assim, ele tá custando aí para onde eu quero, eu faço uma linha de referência. Fiz uma linha de referência, eu seleciono ele, aí ele fica mais ou menos em cima da minha linha de referência. Entendi. Aí, às vezes, linhas de referências ajudam a colocar onde você quer. Então, é o título do quadro, quadro de esquadrias, e vou colocando os nomes, os outros textos, que é nome, medidas em centímetros e quantidade. 2 cliques, apago, nome, medidas em centímetros, e aqui 2 cliques, quantidade. Não vai caber o texto todo, eu posso abreviar. Escrever QTD, ponto. Abreviação de quantidade. E vou mover o texto. Movendo para ficar o mais centralizado possível. E vou movendo para ficar mais centralizado possível. Então, o nome, né, da sigla é P1, P2, J1 e J2. 2 cliques, que ficou errado, J2. Medidas em centímetros. O P1, a porta P1, ela tem 80. Ela tem 80 por 2,10 metros. A P1? A P1, não, mentira, ela tem 90, né? Isso. 90 por 2,10 metros. Aqui, ó, eu vou apagar esses outros textos e eu vou usar esse primeiro como referência, porque ele já está mais ou menos no padrão que eu quero, então eu posso copiar e colar ele porque depois fica mais fácil editar. A P2 tem 80, 2 cliques,
por 2,10 m. A janela 1, ela vai ter 1,5 m, né? Isso. Todas as janelas 1 vai ter 1,5 m. E o número depois do X é a altura da janela. A altura da janela, ela tem que ser calculada. Então, eu vou só olhar no projeto original, qual que é a altura que estava utilizando. A J1 é 1,10 m de altura e a J2 60. Mas esse número depois do X, ele é calculado. Depois eu te mostro como é que calcula. Então, o primeiro número é a largura. Ela tem 1,5 m de largura por 1,10 m de altura. E a J2, que é a janela do banheiro, tem 60 por 60. 60 centímetros de largura por 60 centímetros de altura. E aqui é a quantidade. Nós temos duas portas de 90 centímetros. Portas de 80 centímetros temos 1, 2, 3. Nós olhamos na planta. Janelas de 1,5 m, nós temos 1, 2, 3, 4. 2 cliques. E janelas de 60 por 60 é a do banheiro, temos apenas uma. Então, tá aí feito o nosso quadro de esquadrias, portas e janelas, com a sigla, com as medidas e com as quantidades. Lembrando aqui que a quantidade eu vou deixar aqui mais centralizado, que está um pouco torto. É só mover e deixar mais centralizado. Então, só relembrando, primeiro a gente escolhe o layer, que vai ser o quadro. Então fica da sua escolha aí, que pena que vai ser. Aí você pode fazer tanto com retângulo quanto com linhas. Tanto com retângulos quanto com linhas. Estou tentando localizar. Aí depois que você faz o seu quadro com retângulos ou linhas, você vai fazer as linhas, pegando a altura, dividindo pelo número de linhas, e depois as colunas. Aí você pode pegar algum com referência ou usando aí as medidas que você quiser. Não precisa ficar exatamente igual ao do modelo, não. Isso aqui é só uma referência. Por exemplo, se eu quiser pegar esse texto e colocar mais centralizado, eu posso também. Não tem importância. Se eu quiser diminuir, você está vendo que tem bastante espaço vazio aqui. Se eu quiser diminuir, eu também posso. Vai de acordo aí que ficar visualmente melhor. Beleza? Aí eu vou deixar gravado, caso você precise, e fique como tarefa de casa.